Nós estamos começando mais uma edição do Vozes da Paixão. Hoje eu estou recebendo aqui nos nossos estúdios a Isabel Cristina. Oi, Bel, tudo bem? Muito obrigado pela sua participação. Oi, tudo bem? E o Pierre também que participa há muito tempo da Paixão de Cristo. Para nós é uma alegria recebê-lo, Pierre. Olá, Renato. Olá a todos. É um prazer aqui estar hoje conversando com vocês. Muito bem. E hoje nós vamos saber um pouco dessa experiência de fé. Além da experiência artística que os nossos integrantes, os nossos atores têm, nós vamos saber um pouco mais como que é para cada um, né? O que sentem, como fazem e o que levou eles a participar da Paixão de Cristo. Pierre, eu começo com você. Você já tinha assistido? Você já conhecia a Paixão de Cristo? Já tinha participado de alguma encenação? Como que foi o seu primeiro contato com a Paixão de Cristo em Itanhandu? Renato, a Paixão de Cristo em Itanhandu, a encenação em si, começou em 2006, né? O meu irmão mais velho, Flávio, ele participa, se eu não me engano, desde o segundo ano. E ele sempre me chamava. Pierre, vamos participar. Pierre, você gosta de estar sempre participando desses movimentos? Vamos participar. Eu ficava sempre enrolando. Mas ia assistir as apresentações. Aí em 2016, eu perdi a vergonha, vamos dizer assim. Comecei a participar e é uma sensação, a cada ano, uma sensação diferente, né? A gente percebe que mexe com a gente. Eu recordo dos últimos 2 anos, se eu não me engano, que nós apresentamos com chuva. E Semana Santa geralmente está próximo do período frio, né? Chuva, obviamente, traz frio. E todo mundo, ninguém reclamando de frio, né, em si. Todo mundo participando, com aquele calor gostoso. É uma sensação diferente. É uma sensação que realmente toma conta da gente. E é muito, muito, muito gostoso participar. Sim. Bel, e aí, conta pra gente como que foi que você começou, alguém te chamou, como que foi assim, esse primeiro contato com a Paixão de Cristo em Itanhandu? Então, meu primeiro contato, eu levei meus meninos. Primeiro foi o Matheus, depois o José. Porque eu queria que eles participassem, integrassem com as coisas da igreja, né? Aí, depois que eu entrei, eu levei só eles primeiro, depois que eu entrei. Então, eu queria muito participar, que eu gosto, tenho muita fé, uma coisa bonita para se mostrar, para todo mundo conhecer, né? Então, foi aonde eu comecei. Eu comecei a partir do segundo ano. A partir do segundo ano. Isso. E para você falou que você queria que eles estivessem ligados com a fé. Né? O que isso significa para você participar da encenação, participar da vida de Cristo, né, nessa encenação? O que significa para você na questão da fé? Isso significa muito, porque eu sou uma pessoa de muita fé, graças a Deus. Então, eu queria interagir mais, conhecer mais a vida de Cristo, ver as pessoas participando, que é muito bonito, né? É por isso que eu entrei. E eu gosto muito de participar. Participa, então, há quase 16 anos, 17 anos? É isso. Sim. E dos filhos, o que mais permaneceu foi o José. Foi o José que ficou. O José ficou. O José, para quem não conhece, ele começou como ator, começou como figurante, depois passou para ator. Hoje ele é o nosso produtor aqui da Paixão de Cristo, né, Bel? Então tem muito orgulho, né, desse filho que está e seguiu esse caminho e hoje é o produtor, braço direito do diretor, né? E isso ele começou com 6 anos. 6 anos? 6 anos. Hoje ele está com quantos anos? Ele está com 24. 24 anos. Então, olha só, que bom. Cresceu na fé, cresceu profissionalmente também dentro da Paixão de Cristo. Isso é muito bom. Muito maravilhoso. Gratificante. Sim, com certeza. Pierre, nós temos, né, em Itanhandu essa encenação e ela é uma expressão artística, é uma expressão de fé. Em 2017, a Paixão foi reconhecida como patrimônio imaterial do município. Patrimônio material, para quem não sabe, é reconhecimento de que essa manifestação é um patrimônio do povo, é um patrimônio cultural dessa comunidade e foi reconhecido até pelo IEFA, né, sendo essa expressão artística de valor cultural. Se não me engano, é o único da região reconhecido pelo IEFA, não? Sim, exatamente. Para nós é muito motivo de orgulho isso, porque, como você falou, da região do sul de Minas, é uma das poucas celebrações da encenação que é reconhecida através do IEF como um patrimônio imaterial de uma cidade, de uma comunidade. Então, a gente fica muito feliz com isso. E eu pergunto a você, né, qual que é o peso que isso tem para Itanhandu? Qual que é o peso que isso tem até para o grupo, né, expressar a fé, mas também
levar ao povo o valor da cultura, o valor dessa expressão, né, da identidade itanhanduense. Ô, Renato, eu vejo que é muito importante. Essa questão da cultura da fé mostra que a gente tem feito o dever de casa, né? Nós conseguimos, com a riqueza da nossa cultura, com essa questão, né, histórica que é a Paixão de Cristo, nós conseguimos transformar numa bela encenação, uma bela apresentação. E, em consequência disso, de toda essa questão do empenho de todos, fez com que a nossa encenação fosse reconhecida da forma que está sendo. Eu vejo isso como muito importante, isso valoriza ainda mais, né, tanto o trabalho da direção, o trabalho dos atores, e é muito, muito gratificante. Sim, sim, é realmente muito gratificante. Pierre, você já interpretou quais personagens? Eu sei que você, na maioria das vezes, foi figurante, até por Sim. questões de tempo, de participação dos ensaios. Sim. Mas você foi sempre apóstolo? Sempre apóstolo, sempre apóstolo. E voltando ainda à primeira pergunta, Renato, Sim. uma coisa que eu esqueci, peço perdão, a minha família, cada vez mais, ela tem participado da Paixão. Porque realmente mexe com a gente. Né? Primeiro entrou o Flávio, o irmão mais velho, desde o início praticamente. Depois veio a Ana Flávia, entrou pequenininha, minha sobrinha. Eu venho depois. A Laura começou a participar a partir do ano passado. E agora a minha esposa, Lucinéia. Então você vê que dentro, inclusive, do ambiente familiar, assim como lá na família da Isabel, como que isso vai ganhando corpo, né? E é muito bom, muito bom. Sim, e é muito bom que a gente percebe que as gerações estão entrando para a Paixão de Cristo, como vocês falaram, né? Mãe, filho, tio, sobrinhos, né? Então isso é muito importante até para a perpetuação Com certeza. da fé, Sim. mas também dessa expressão cultural, porque vai se passando, né, de geração para geração. Eu acho que isso que é muito importante. Eu tenho reparado nos ensaios, inclusive, a participação de novas crianças. E aí vem muito a calhar com o que você acabou de falar. É a perpetuação desse movimento que é tão bacana e que é tão importante para o nosso município. A encenação da Paixão de Cristo, desde quando ela foi criada, né, em 2006, lá em Tendu, você vê que ela, a cada ano ela vai ganhando corpo, vai ganhando importância e é um movimento que tem certeza absoluta que não vai acabar. Sim, exatamente. E a gente fica muito feliz, né, com essa participação maciça, porque a comunidade reconhece também o trabalho, reconhece o valor disso. Né? Bel, e conta pra mim, você de personagem, o que você já interpretou, o que você já fez? Eu já fiz a Maria e já fiz sempre faço a negação de Pedro. A negação de Pedro, que é uma das mulheres que acusam Pedro. Isso. Né? Entendi. Ô Bel, e pra você, qual que é a cena que mais te emociona, que mais te toca durante a encenação? Olha, todos, mas a mais parte de Jesus, né? Quando ele está sofrendo, as acusações, que ele não tem culpa, né? E está sofrendo sem ser culpado. Isso emociona bastante. Sim, sim. E teve algum ano, alguma edição que te marcou? Que foi, nossa, essa daqui foi inesquecível, essa edição foi muito bonita? Ou te emocionou mais? Quando eu fiz Maria, né? Qual ano que foi isso? Ai, eu não lembro. Deve ter aqui uns 4 anos, eu acho, que eu fiz. Eu acho, mais ou menos. E qual foi a sensação? Ai, foi muito importante. Ontem ainda comentei, acho que foi para você, né, José? Falei, nossa, eu já fiz até Maria, né, José? Olha para você ver. Foi muito emocionante. Fazer a mãe de Jesus, né? Sim, sim. É muito gratificante. Muito E é uma responsabilidade. Nossa, né? muito, foi. É uma Bastante. responsabilidade, porque às vezes Maria não tem muitas falas na encenação, né? Mas o peso e o simbolismo que Maria carrega na história, né? Na história de Jesus e na história da fé, é importantíssimo. Então, e assim, importante, assim, igual você chegou falando para mim que eu era a pessoa que podia fazer Maria, né? Então, eu senti muito importante de fazer o papel de Maria. Muito bem. Eu acho que foi 2019, 2018, por aí. Isso. Né? Deve ter sido por lá mesmo. Que bom. E tem algum papel que você tem vontade de fazer e nunca fez?
Ah, não, mas é esses vão mesmo. Porque eu sou mais tímida, né? Então eu gosto de coisa mais... que fala menos. Sim, sim. Eu Não, gosto. exatamente. E Pierre, você tem algum papel que você gostaria de fazer se tivesse mais tempo, se pudesse, né, escolher, falar, eu gostaria de ter interpretado, fazer, ou futuramente fazer, ter algum papel? Ô, Renato, não tem um papel específico. Eu, assim, sinto vontade de ter uma participação mais ativa. Uhum. Justamente por toda essa energia que é o movimento, sabe? Sim. Infelizmente, por conta de alguns compromissos, eu não consigo dedicar um pouco mais. Mas, sim, sinto vontade de ter uma participação mais ativa mesmo. Quem sabe, quer dizer, aliás, não vai faltar oportunidade, tenho certeza disso. Sim, sim. Não, exatamente. Isso daí é muito bom. E é muito importante, né? Vocês, eu percebo que cada um com seus compromissos, mas conseguem participar, né? Nós temos na Paixão de Cristo uma equipe de mais de 100 atores praticamente envolvidos nessa encenação. E alguns lá no início, em janeiro, já falam, Renato, eu vou participar, mas eu não consigo comparecer a todos os ensaios, porque eu trabalho, porque eu estudo, porque às vezes eu moro em outra cidade, mas na Semana Santa está lá. Mas você imagina com toda essa dificuldade, né, que cada um tem dentro da sua vida, né? Você imagina, já fica muito bonita a encenação. Você imagina se todo mundo pudesse ter uma participação maior, vamos dizer assim, Sim. como que ficaria? Né? Exatamente. Porque é o envolvimento da comunidade. Sim. Né? É o envolvimento da comunidade, porque a comunidade participa de todas as celebrações da Semana Santa na igreja, mas quando acaba a celebração da Sexta-feira Santa, quando saem da igreja, ficam esperando para assistir, para contemplar Sim, a paixão sim. de Cristo. Então, isso é muito importante. E também o que eu disse, é uma responsabilidade que o grupo tem, que vocês como atores têm, em transmitir isso daí, né? Em transmitir todos os valores, todo o que se traduz na fé, né, para muitas pessoas. E isso é muito importante porque a gente percebe como é reconhecido. E o carinho que as pessoas têm, né? PR, quando acaba a apresentação, as pessoas vão elogiar, o que você já ouviu de comentários? Muito. Só bons comentários, né? Comentários emocionantes. Não é difícil ver, Renato, enquanto a apresentação acontece, pessoas até mesmo chorando no público, dá para perceber isso. E ao final, nós também, enquanto atores, recebemos também esse carinho, vamos dizer, em forma desse sentimento bastante emocionado. São muitos, sabe? E é justamente essa energia que as pessoas trazem para a gente que a gente vai vendo e sentindo também a importância, né, dessa perpetuação da encenação. Então é muito bacana, muito. Sim, isso é muito importante, né? O reconhecimento do público, Sim, né? sim. Acaba estimulando ainda mais que nós consigamos evoluir no trabalho, no projeto. Com certeza. Isso é muito bom. Bel, e você é uma mulher de fé, você já se expressou que tem muita fé e que colocou as crianças, né, para que amadurecessem na fé. Participar da paixão com a família, interpretar Maria, te levou a uma maturidade maior na fé? Trouxe mais fé? Sim. Como que você se vê antes da paixão de Cristo e agora, né? Ter participado, ter feito Maria? Eu vejo que eu fiquei mais com fé, comecei a participar mais das coisas da igreja, que eu não participava muito, né? Aí comecei a participar mais e consigo levar meus filhos. O José, que faz parte da igreja, tem o Mateus, que agora ele é até homem do Santíssimo da igreja. Então, para mim, foi muito bom. Que aí eu consegui passar para os meus filhos, entendeu? O que eu aprendi, passar para eles também ser da igreja. O meu mais velho também faz parte da igreja, só que é lá em São Lourenço, né? Mas ele também é da igreja. Consegui com os 3. E para mim também foi muito bom. Eu achei que eu fiquei melhor, entendeu? Sou uma pessoa melhor. Sim, sim. Isso é muito bom, né? Porque a gente percebe que a vida em comunhão, não só na igreja, mas a vida em comunhão também no grupo, né? Que nós temos essa vivência familiar durante quase 4 meses, como isso é bom, né? Essa convivência em grupo. Eu sempre falo nos ensaios isso, a gente se torna uma família,
porque com a intensidade que os ensaios têm, das horas que passamos juntos. Então, acaba sendo muito gostoso conviver, né? E a gente sente falta depois. Na hora que acaba, né? Parece que tá faltando alguma coisa, né? Que a gente tem aqueles dias que a gente vai nos ensaios, né? Aí parece que tá faltando, nossa, tá faltando alguma coisa para mim fazer, que a gente acostuma. Exatamente. Bel, e você fez novos amigos, conheceu novas pessoas na paixão? Tem alguma pessoa que você conheceu? E sim, a dona Zezé, por exemplo, eu não tinha muita intimidade com ela. Agora eu já tenho, né? A gente conversa bastante, tem muita amizade. E os novatos que estão entrando agora, que a gente vai, né, interagindo mais com eles, interagir com os jovens, né? Sim. Mas fez bastante. Pierre, você também, né? Conheceu muita gente, fez novos contatos, como que foi? Sim, sim. É um processo normal, né? Você vai começando a interagir com novas pessoas que até então você não tinha um contato mais próximo. E isso vem a calhar também o que você disse. Vai criando aquele ambiente familiar, né? Principalmente na primeira semana depois que acabam os ensaios e a apresentação, nós sentimos uma falta muito grande, né, justamente por causa daquele calor humano que existe entre todos os participantes. E vamos criando, sim, uma relação de amizade muito gostosa, muito intensa, né? Bacana. Se aproxima mais as pessoas, é bacana. Sim, exatamente. É uma vivência muito boa, né? E é uma comunhão, porque quase 100 pessoas convivendo o tempo todo, né? Repetindo. E muitas vezes, com quem você encena, você não tem muita intimidade, então você acaba sendo ali levado a conhecer essa pessoa, né? Então é muito bom, porque essas trocas, né? As trocas de vivências, as trocas de experiências, as trocas na fé, elas nos proporcionam que nós amadureçamos cada vez mais. Certeza, né? com certeza. Não só do lado pessoal, mas espiritual também. Sim, né? sim. Então isso é muito bom. Ô Bel, e fala para mim, tem algum sonho que você queira ainda ver na Paixão de Cristo, de alguma coisa que não teve ainda, uma cena que não teve, que você gostaria que tivesse na Paixão? Eu acho, para mim, o que a gente já faz, eu acho que já está importante. Para mim, tá bom. Tá bom. Sim. Ô Bel, e fala para mim, na sua infância, quando adolescência, não tinha encenação? Não, nunca teve? Nunca teve. Nem na igreja? Não, só o normal que já tinha mesmo, que é as celebrações que tem e a procissão, né? E a gente era criança, a gente adorava, né? Quando tinha para ir, né? Sim, verdade. A gente era assim, umas crianças muito presas, aí quando tinha essas festividades, os pais da gente deixavam a gente ir, né? Porque é de igreja. Sim. Aí a gente gostava muito. Sim. E como era a Semana Santa antigamente? Era muito diferente do que é agora? Eu acho que era. O que mudou? Era mais assim, parece que era mais reservada, não sei. Não sei se a criação que a gente tinha, né? Os pais da gente ficavam falando as coisas, então a gente levava aquilo pra gente, né? Então eu acho que agora parece que é mais liberal um pouco. Tipo isso, sabe? Assim, né? Que é liberal fazer as coisas. Mas eu acho que é mais liberal do que antigamente, no meu tempo. É mais leve? Nosso tempo era bem puxado. Sim. Não podia fazer isso, não podia fazer aquilo. Agora, hoje em dia, né? Sim. O Pierre, a gente ouve muito isso, né, que a Bel falou, das histórias de quaresma, né, que os nossos avós falavam, não pode fazer isso na quaresma, a gente está em tempo de quaresma. Tem alguma história, assim, que você lembra, que o avô, o pai, alguém da família falava dessa época? Tem. Meus avós, eles diziam muito isso, que depois das 6 horas, certos comportamentos você não poderia ter, porque, vamos dizer assim, as energias do mal, né, estavam soltas, né, no mundo. Eu ouvia muito isso. Chegava logo após o carnaval, essas forças malignas, vamos dizer assim, estavam soltas soltas no geral. Elas tinham saído do inferno, né? Era o linguajar que a gente ouvia muito. E que a gente tinha que andar mais na linha ainda, porque senão essas forças do mal poderiam levar a gente para o inferno, vamos dizer assim. Sim. Aprendeu muito isso. E a gente ficava com medo, viu? Ficava com medo? Muito. Tinha medo? Muito.
Então aí que a gente andava mais na linha ainda. Eu assim, lá em casa, entre nós os três irmãos, o que era mais vamos dizer, arteiro, vamos dizer assim, Sim. era eu. Então, somente meu avô paterno, o saudoso avô Pedro, ele ficava na minha cola. Posso falar do linguajar que ele falava? Sim, claro. O capetinho vai te pegar, o capetinho vai te pegar, coitado. Sim. Era legal. E isso virou quase que uma cultura, né? Um Sim, folclore, né? Principalmente nas pequenas cidades, tem muito ainda, em algumas cidades ainda é muito forte, né? Essa questão da quaresma, da sexta-feira santa, né? Tem muito essas lembranças, né? De vó contando. Tem. Você que está nos assistindo, se você tem alguma história, algum relato, também comente aqui embaixo para que a gente possa compartilhar também essas histórias, essas vivências, que é muito importante para que a gente troque, né? Com e ver certeza. que cada região, cada cidade tinha esse folclore. E eu acho que na nossa região, acho que não tenha quem não tenha vivenciado essas histórias, né? Sim, sim. Eu acho também porque antigamente, sem luz, sem TV, sem internet, então acabava que o imaginário ia muito longe. Sim, Né? sim. Acabava se criando muitas histórias, Sim. também muitas fantasias através disso. Né? É muito curioso isso, porque a gente tem os relatos dos mais velhos até hoje. Né? E você vê como é que, até nessas histórias, como é que a riqueza popular, Sim. ela precisa ser valorizada e eternizada, né? Porque realmente a gente vai levando isso de histórias de geração em geração. Exatamente. Eu não tenho filhos, mas eu passo para minhas sobrinhas. Na minha época era diferente. A gente ficava com mais medo, justamente por isso. É bacana. Sim, sim. Eu me lembro que os mais velhos falavam para mim, não pode ouvir música na Sexta-feira Santa, e na Quaresma é baixinho e não é qualquer tipo de música. Né? Então tinha esse cuidado, né, de orientar, de falar as questões também das comidas, né, não comer carne, os jejuns, né, que até hoje muita gente faz penitência. Minha família toda quarta e toda sexta, se eu não me engano. E no dia 25 de março. Sim, dia da Anunciação. Isso. De Maria. Exatamente. Então, são pontos, né, que nós lembramos e nós vemos isso, né, como que mudou. Né, as gerações mudaram, mas como é importante passar essas histórias até para as gerações futuras, para que saibam, né, como que é essa identidade na fé, identidade cultural também, que isso é muito popular, né, como você disse. Sim. Isso é muito bom. Ô Pierre, e você agora está como vereador, destinou este ano para o projeto da Paixão de Cristo um recurso, né, uma verba impositiva, que chama, né? E o que levou a você destinar esse recurso para esse projeto? O que você, quando decidiu, o que você pensou que pudesse ser realizado com esse recurso? Ô, Renato, aí agora olhando uma ótica mais de vereador, desde quando eu comecei a assistir a encenação e quando eu comecei a participar, eu sinto que há uma vamos dizer assim, conforme vai avançando ano a ano, há uma necessidade cada vez mais de que tenha-se mais recursos justamente para poder estar aprimorando, ajustando e tornando a Paixão de Cristo cada vez melhor, né? Nós conversamos em um ensaio no ano passado, né? E eu disse isso para você, que eu tinha essa vontade de estar indicando esse recurso para esse ano, junto ao orçamento do município, né? Assim eu fiz, com uma forma mesmo de estar ajudando, né? A estar aí ajustando, né? Enfim, tentando ajudar para que a paixão torne-se cada vez mais bonita, importante, enfim. Essa foi a minha intenção. E aí consegui fazer essa indicação de uma emenda impositiva no valor de R$9 mil. E como isso é importante, né? Para quem está nos assistindo, às vezes pensa, mas há recurso, quando a gente fala que é um patrimônio cultural, logicamente a encenação ela pontua no ICMS cultural, ela converte, né, em um valor, é um recurso, mas não é um recurso definido que vem para fazer a Paixão de Cristo ou para fazer um outro evento cultural. Não é um dinheiro que vem para todos os eventos que a prefeitura vai realizar, que são registrados como bens materiais. Então, essa atitude sua, essa sensibilidade que você teve em destinar, nos ajuda muito, porque, como você falou, nos ajuda
adequar cada vez melhor, Sim. né, os projetos, as necessidades, porque a gente sabe o quanto que fica caro uma produção teatral dessa magnitude, né, dessa estrutura que nós usamos, e a necessidade de evolução sempre, Com né, certeza. evoluir com os figurinos, evoluir com os cenários, com as novas propostas que vão surgindo. Sim. Então, foi de uma sensibilidade muito feliz a sua, e também é de fé, né, uma demonstração de fé, porque isso também certamente refletiu no seu coração, e nós ficamos muito felizes e recebemos com muita alegria esse recurso, por conta das necessidades que nós temos, né? A gente sabe que a cultura é um desafio permanente, Sim, né? sim. Você como vereador sabe disso, porque não desmerecendo, mas muitas das vezes os recursos são mais voltados, logicamente, para a saúde e educação, que são extremamente necessários, né? E a cultura fica um pouco mais restrito a essas indicações. No último sábado, eu participei aqui em Pouso Alto, na Câmara de Pouso Alto, inclusive, de uma discussão, vou até fugir um pouquinho do tema, da Sim. paixão, mas que veio debater a cultura na região. E aí nos debates, era perceptível que em toda a região a cultura ela ainda é carente de recursos, né? Você imagina se essa ótica, essa visão pudesse mudar, isso de cima para baixo mesmo, né? Digo com uma visão governo federal, governo do estado e até chegar nos municípios, como e valorizassem mais em termos de recursos mesmo a cultura, no sentido de desenvolver a cultura. Hoje aqui nós estamos falando da cultura da fé, mas existem outros tipos de cultura. Você imagina a riqueza que isso geraria, né? Isso iria desenvolver a economia, enfim, geração de empregos, N situações. Então, assim, esse gesto indicando esse recurso para a encenação da Paixão de Cristo, é uma pequena ajuda, né? Eu sei que esses R$ 9.000 eles vêm somar aos recursos que nós já temos, mas a intenção também é essa, de estar aí valorizando a cultura de um modo geral. E vamos trabalhar para que a gente consiga mais no futuro. Sim, Pierre, é muito importante, né, essa fala, e é muito importante essa sensibilidade, porque eu acredito nisso, que a partir do momento que um toma essa atitude, talvez incentive outras cadeia, vamos dizer frentes, assim, né? outras frentes também a reconhecerem, a valorizarem cada vez mais esse movimento, que eu digo, é um movimento da comunidade, né? Nós temos ali, e é importante também ressaltar que os recursos que são investidos na Paixão, 90% são gastos na totalidade em Itanhandu, né? Em que gera economia criativa. Então, quem faz o figurino, a equipe que faz o figurino é de Itanhandu, os produtores, toda a equipe técnica que ajuda também na produção é de Itanhandu, né? As alimentações, tudo que a gente compra para os atores, para toda a equipe também é de Itanhandu. Então, isso acaba ajudando não só a Paixão de Cristo, mas ajuda toda a comunidade. É em cascata, né? É cascata, porque é a economia criativa. Então, isso promove também, aquece a economia da cidade. Com certeza. Então, isso é muito bom. Bel, e para a gente já encerrando, caminhando para a finalização, eu queria que você deixasse uma mensagem, falasse alguma coisa dessa importância que a Paixão de Cristo tem, né, para as pessoas que nos assistem, para as pessoas que estão nos assistindo aqui, mas que ficassem comovidas também a assistirem, prestigiarem esse espetáculo, que vai ser no dia 18, às 9 da noite, mas eu queria que você deixasse um recadinho aí para eles e também para participar nos próximos anos. Esse ano, infelizmente, já não tem como participar, porque nós temos já o elenco fechado, mas no próximo ano, né, quem sabe? Ai, meu Deus. Fico nervosa. Mas fique tranquila, assim, convidar mesmo para que fiquem tocadas, né? Eu acho que o que te tocou quando você fez foi a fé. A fé te tocou, a fé te motivou aí, né? Assim como você levou os filhos, né? Então, que as mães incentivem os filhos, né? Que as famílias incentivem também as crianças. Então, é muito bom participar. Gostaria que todo mundo assistisse e que levasse a família, levasse seus filhos para participar. E que no próximo ano vocês possam interagir e estar junto com a gente. Maravilha. Então fica o convite aí, né, Bel? Então, que já fez Maria, que faz Povo, que faz Cena da Negação de Pedro. Então, ouça esse convite de uma mulher que interpretou Maria. Muito importante, é uma voz importante. Tem um peso. Tem um peso, né? Bel, quer deixar um contato, uma rede social? Que
que eles possam procurar você, né? O Renato, que é o produtor, né? O que dirige a peça. E pode conversar com a gente, perguntar, né? Que a gente também pode falar, pode procurar o Renato, que ele pode, né, indicar. O José também, que é o José, produtor. Isso, o José Gabriel. Então, que eles possam estar procurando para poder interagir com a gente. Maravilha. Bel, muito obrigado pela sua participação. Ficamos muito felizes, né, da sua agradeço. participação aqui. Foi muito bom ouvir a sua experiência de fé e a sua experiência também com o grupo. Obrigada, eu que agradeço. Pierre, e aí deixar uma mensagem final para quem está nos assistindo e deixar essa reflexão aí, o que você acha importante deixar, né, de recado. Renato, primeiro assim, a paixão ela vai culminar com a ressurreição de Cristo, né, que é a história mais importante da humanidade. Ela mexe com toda a comunidade de uma forma geral, né? Tem um simbolismo enorme. E eu queria aqui deixar uma mensagem, né, para quem pudesse ir assistir. Tenho certeza absoluta que não irá se arrepender, vai se emocionar bastante, porque realmente é uma energia diferente, não só para nós, que enquanto participamos, mas também para o público que assiste. E eu tenho certeza absoluta que todo mundo que puder ir vai sair de lá maravilhado. E, mais uma vez, agradecer, né? Agradecer desde a acolhida, desde quando eu te procurei para poder estar participando, né, lá há 9 anos atrás. E, assim, é gratificante demais. É gratificante demais. Então, fica aí o convite, né, para que as pessoas possam ir assistir, porque realmente é uma encenação diferente, é uma energia diferente, é inexplicável, mas é uma energia que enche a todos de muita paz, né? de um sentimento alegre, puro, leve, né? Então, é bacana demais. Muito bem. Quer deixar as redes sociais suas, porque as pessoas também conhecem o seu trabalho como vereador, como pessoa? Fica aqui o convite, né, para as pessoas puderem seguir o Instagram, @Pierre Caetano, ou mesmo Facebook, né, a página Pierre Caetano Ferreira. Está aberto aí para todos. Muito obrigado mesmo. Muito obrigado. Muito obrigado, Pierre. É importante. Eu acho que o programa de hoje foi muito bom, porque nós retratamos aqui as participações das famílias, né? Tanto Isabel quanto Pierre trouxeram aí que não só eles, mas as famílias, filhos, sobrinhos, irmãos participando. Isso comunga nessa proposta de Cristo, claro, mesmo, né? Viver em comunhão, viver em comunidade, né? Viver em família, como isso é bom, né? E assim nós fazemos durante esses 4 meses, mas que já estamos há 19 anos fazendo. Então, é uma família. É uma família, né? Com certeza. Convido a você que está nos assistindo também a nos seguir aqui embaixo, @Prosa em Cena no Instagram, Facebook, YouTube, Prosa em Cena. Nos acompanhe para ver também os outros trabalhos que o grupo está executando em 2025. Agradeço a paciência, a audiência de todos vocês que estão aqui nos assistindo até agora e fique ligado no nosso próximo programa. Até lá!